O nome do anime tá aí na descrição. Nos tempos antigos, antes dos reinos e imperadores, a humanidade ainda estava espalhada por toda a terra. O Totem guerreiro da tribo Jill luta contra um terrível dragão dentro de uma caverna usando uma besta de fogo solar para tentar conter ele. Quando ele o derruba, ele usa um dos seus dentes para desferir um golpe fatal. 5 anos depois, um menino que se chama Zao e um membro da tribo que se chama Yu exploram uma floresta que é apelidada de Little Fish pelos seus companheiros de tribo. Ele é imaturo e arrogante, e ele tenta lutar contra um urso com as suas próprias mãos. Mas quando ele percebe que seus ataques não funcionam, ele foge e atrai o urso para um penhasco próximo onde os dois caem em um rio. Ele então provoca um peixe fazendo com que o peixe e o urso lutem. Enquanto o urso estava brigando, o Zao pega uma pedra gigante e ataca o urso. O peixe tenta comer ele, mas o peixe também é derrotado com facilidade. Eles foram convocados pela tribo. O chefe anuncia que as tribos vizinhas do sul se uniram para formar uma única tribo, e eles estavam com o objetivo de conseguir um guerreiro totem. No entanto, o seu clã não teve um único candidato adequado em 5 anos. Mas quando Zao volta com o corpo de um urso dente de sabre, o chefe declara que vai enviar ele como representante da tribo. No dia seguinte, a tribo comemora naquela noite e a irmã do Zao, que se chama Emma, dá a ele uma adaga feita de dente de dragão. Um dos homens tem dúvidas sobre enviar o Zao, mas o chefe diz para dar uma chance ao menino. Há 5 anos atrás, foi um guerreiro totem que salvou a vida do Zao do dragão e o presenteou com uma presa do dragão. Naquele dia, o Zao jurou ser um grande guerreiro. Dessa forma, o Zao se juntou aos outros guerreiros, aos outros candidatos na torre, onde ele é bem ridicularizado por sua baixa estatura. Mas ele bate de frente com aqueles que zoaram ele, especialmente o menino que é chamado de babuíno. Então os dois examinadores chegaram ali. O nome deles é Honey e Ren. Eles tentam restaurar a ordem do lugar, mas o Honey escorregou e caiu por conta de uma casca de banana que o Zao tinha jogado. Quando eles começam a ver o Zao, eles mandam o Zao ir para casa porque eles não precisam de outro filho. Mas o Zao insiste em ficar. O Hai desafia ele para uma luta contra um dos outros alunos, e se ele vencer, ele pode permanecer e treinar com eles. Quando a batalha começa, o Zao usa sua velocidade e agilidade para conseguir fugir do Pang, mas ele é ridicularizado como um covarde. O Zao realmente não está nem aí com isso, ele não se importa, por conta da sua própria maneira única de lutar. Ele foge e ganha, mas para sua surpresa, o seu oponente usa sua força bruta e esmaga o totem em que ele estava pendurado, fazendo ele cair. O seu oponente mostra misericórdia por um momento, permitindo que o Zao cegasse ele com poeira. Ele não tem a mínima vergonha e joga sujo mesmo, mas os seus truques não compensam o fato de que ele é incrivelmente fraco. Em pouco tempo, ele é derrotado. Ele implora ao Ren para ter outra chance, e um outro cara que estava ali e se chama Tank demonstra interesse pelo menino, então ele permite que ele fique. O Zao se junta aos outros. Para sua grande surpresa, ele rapidamente se torna amigo do Pang, o cara que ele tinha acabado de lutar. Enquanto eles escalam uma grande rocha, o Ren demonstra o poder de um guerreiro. O totem ganha asas de um espírito animal que se demonstra o corvo. Ele voa para o topo da montanha, enquanto Honey corre para o resto dos examinadores até o pico. Eles recebem a sua primeira tentativa de cruzar uma ponte improvisada com um tronco de árvore. Um dos examinadores acidentalmente derruba a madeira, forçando vários deles a se virar e seguir um caminho mais longo. Porém, 2 pessoas saltam. O famoso babuíno, como foi chamado pelo Zao, ele estava movido pela sua paixão pela Rosa, que é uma das únicas meninas que estavam ali, e ela também pulou. Então ele tinha que mostrar a sua força. Logo os outros se juntam a eles do outro lado, deixando apenas o Zao e o Pang que ficaram lá. Eles se amarraram com uma corda e através de um uso inteligente da força, eles passaram para o outro lado. No entanto, há apenas uma pedra restante. O Zao quer duelar com o Pang por ela, mas o Pang se recusa e desiste dela, sem lutar, pedindo a ele que lute no seu lugar. O Honey atribui aos examinados a sua tarefa. Eles vão reivindicar o Totem Mark, possuído por uma das tribos da área. Ele os avisa que eles ainda são selvagens e incivilizados. É improvável que desistam de marcar sem lutar. Usando penas grandes que o Ren pegou,
eles descem da montanha. Ele vê um homem sendo perseguido por uma tribo amazônica de mulheres. Ele derrota facilmente uma das garotas, mas a sua chefe não é uma presa fácil. Usando seu longo chicote, ela prende ele. A Rosa, por outro lado, parou perto de uma tribo de pequenas criaturas parecidas com sapos. Ela é distraída pela sua aparência fofa, deixando outros sapos sozinhos com a sua pedra. Enquanto isso, o Zal cai em cima do babuíno e eles brigam entre si. No entanto, um cara gigante bate na cabeça do Zal. Ao mesmo tempo, enquanto perseguia um sapo, a Rosa caiu de um penhasco em um pântano que é um cemitério de animais. Ela entrou em pânico e foi engolida pela lama. Quando ela acordou, ela conheceu o chefe da tribo dos sapos, que explica que os seus membros da tribo estavam desconfiados dela porque a veem como um mau presságio. Há um tempo atrás, a sua floresta era povoada por árvores divinas, mas devido ao uso excessivo, elas eventualmente murcharam. No entanto, a Rosa acidentalmente derruba sua xícara de chá. Isso faz uma árvore divina crescer no lugar. Os sapos ficaram em êxtase e marcaram ela como uma deusa das fadas. Enquanto isso, o Long estava tentando escapar da sua cela com a cooperação de outro preso. As guerreiras chegaram ali e ficaram distraídas pela sua beleza diabólica. Quando ele é encurralado pela capitã de antes, ele flexiona o seu totem, que assume a forma de vapor escaldante que escurece várias das casas amazônicas. A chefe chega a reconhecer as suas tatuagens totêmicas e ordena que ele vá embora. Enquanto Zal acorda, ele se encontra preso em uma grande flor, com um bambu na boca. Outras vítimas também estavam ali. Eles descobriram que foram capturados pela tribo Corante, um grupo de canibais que usam humanos como gado. Quando estão distraídos, o babuíno consegue se libertar com os dentes dos quais ele se orgulha muito. Ele liberta o Zal e os dois planejam causar estragos. O Zal grita e isso distrai muitas pessoas. A dupla se esgueira pela casinha do chefe esperando encontrar ela vazia, mas eles se deparam com o chefão, lá dentro, que é um grande ogro. O Zal o engana, borrifando algumas frutas nos olhos dele, mas o ogro rapidamente interrompe a sua fuga. Enquanto tenta freneticamente encontrar uma saída, uma pedra atinge o babuíno na cabeça, nocauteando ele. O ogro furioso começa a querer esmagar ele, mas o Zal salva ele enfiando uma tora de madeira nas suas costas. Um pouquinho mais para baixo e já era. Mas o Zal logo depois finaliza ele com uma pedrada. Em seguida, eles conseguem a marca do totem da sua rocha, mas descobrem que apenas uma marca pode ser impressa por vez. A dupla foge após ouvir que as tribos foram dissolvidas, mas são rapidamente capturados por um homem estranho com braços esticados. O Zal e o babuíno são mantidos como reféns por um homem chamado Zial, que os usou como isca para atrair eles. O Zial se cobre com uma dura carapaça pontiaguda e ataca eles, mas o pessoal não é páreo para ele. Ao travar as pernas, nem as rajadas de fogo e nem os ataques do Zal conseguem atingir o seu alvo. A sua destreza de luta impressiona tanto o Zal. O babuíno o considera um verdadeiro exemplo de guerreiro totem. Em um último esforço, o Lich tenta explodir ele a queima-roupa, mas ela fica horrorizada ao ver que quase não tem efeito sobre ele. O Yu sente que a luta em que eles estão prestes a entrar é problemática, então ele decide retirar o seu trunfo também usando o vácuo quebra do dragão. Ele deixa tudo a alguns metros dele em completos escombros, levando seus inimigos a sinalizar uma retirada. O Zal insiste em carregar o Yu para um local seguro. Eles atravessam um rio e o pé do Zal escorrega, fazendo com que o Yu e o babuíno caíssem em uma cachoeira. Enquanto isso, a Lilo, que é uma assistente que monitora o progresso do pessoal, observa os esforços de certos participantes, todos os quais estavam reivindicando totens para si. Cada um deles tem a sua própria maneira única de encontrar impressões nos totens, incluindo aqueles que simplesmente negociaram por isso, e outros que o aceitaram completamente através da força bruta. A Lilo não queria ajudar a monitorar eles no início, mas ela tem uma queda desesperada pelo Rain, que pediu a ela para fazer isso. Enquanto Zal lamenta que ele ainda não tenha encontrado uma marca tribal para sua rocha, o homem que ele salvou marca a rocha dele com o símbolo da sua tribo como agradecimento do Zal ter o salvo. O Zal agradece profundamente ao Yu e continua o seu caminho. O Honey estava prestes a declarar o exame como encerrado, mas bem na hora, o Zal e o babuíno chegaram.
Antes que o Honey comece a autenticar os seus totens, ele conta a eles o significado das rochas que eles estavam segurando, ou como eles descrevem, totens grosseiros nos velhos tempos. O gigante Pangus dividiu o mundo em dois. Os deuses Raposa e Nuá moldaram a humanidade a partir da Terra e depois a vida do planeta. No entanto, um deus maligno chamado Shil despertou na Terra, espalhando o caos. Tendo pena da humanidade, Anuá presenteou eles com os poderes de pensamentos de sabedoria e os abençoará com esse novo poder. Ela lutou ao lado dos humanos para afastar o Shil e as suas hordas. Eventualmente, esses heróis passariam a ser conhecidos como guerreiros totêmicos, e as rochas que os examinadores carregam são feitas das mesmas pedras que eles usaram para canalizar o seu poder com a sua história. O Honey começa a examinar as pedras. Elas recebem vários poderes elementares que formam a base do seu estilo de luta. Quando o Zal reclama que a sua pedra não mostra reação, o Honey a inspeciona pessoalmente. Observando que ex-examinadores tentaram escapar do exame, o Honey fica horrorizado ao ver a marca. Então uma pedra afiada o empala, matando ele instantaneamente. Um homem mascarado apareceu diante deles, ridicularizando a má qualidade dos candidatos a guerreiro totem. Quando um dos examinados tenta escapar do totem, o menino guerreiro o mata instantaneamente. Enquanto Zal planeja escapar dos guerreiros mascarados, eles apresentam um ultimato que eles irão poupar as suas vidas, mas apenas se cortarem os seus braços para que nunca representem uma ameaça para eles de novo. O babuíno finge desmaiar de choque, mas um deles pensa que ele estava fingindo. Ele tenta esmagar a sua perna e quando isso falha, ele esmaga suas joias de família. Só então ele fica satisfeito. Os outros examinadores recusam educadamente o ultimato e eles dividem em grupos para revidar. O Zal elogia o babuíno por suas habilidades de atuação e eles notam vários insetos que entraram em um dos seus colegas, que se chama Chong. Apesar de estar em menor número, o inimigo faz um trabalho rápido nos examinadores, esmagando eles sem esforços. O Zal percebe que, entre eles, a diferença é muito grande de poder. Enquanto ele estava distraído lutando contra uma outra garota, o Zal se move atrás dele para um ataque furtivo. O ataque é estragado pelo líder inimigo, e os outros só podem assistir aquilo horrorizados. Quando seu braço estava para ser partido ao meio, os outros de repente se espalham e o líder inimigo ordena que eles sejam seguidos, deixando eles sozinhos. O Zal e o Gemtails executaram uma manobra inteligente que quase pegou seu oponente. Eles quase derrubam ele de um penhasco. A Rosa e um outro cara chegaram lançando um ataque em conjunto para tentar desorientar os vilões, mas eles são derrotados sem esforços. O Zal não quer parar de lutar, então eles conseguiram empurrar o grandão do penhasco. O Chong pega um dos caras e tenta jogar ele do penhasco também, mas o Honey pega ele no último segundo. Ele explica que todo esse incidente foi um exercício projetado para testar a sua resposta de emergência e habilidades de luta contra as adversidades. Ele elogia os dois em especial, que é o Chong, por reconhecer que a coisa toda foi um teste, e o Zal por sua astúcia e rápida tomada de decisão tática. Ele promove todos eles e convida todos para comemorar. Um dos membros mascarados se revela como Pang. O Hai deu a chance dele continuar o teste se ele cooperasse. Então, tudo é finalizado quando o Zal vai atrás daquele peixe de novo.